Meu povo, como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Hoje vamos falar sobre a teoria cinética dos gases perfeitos e ideais. Mas calma aí. Essa teoria é bem bacana, bem gostosinha, é uma delícia, porque principalmente por se tratar de física, energia cinética, os diversos tipos de energia, rotação, translação daquelas moléculas. Mas bem, eu só vou fazer esse vídeo se você me der aquela ajudazinha, viu? Dê aquela ajuda, aquela coisa fortezinha que a gente precisa. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso dá um reforço muito bom pra gente continuar a fazer esses vídeos, a se dedicar ainda mais. Porque você sabe, o meu combustível é saber que você aprende, saber que você está gostando. Então desde já, deixa teu like caso tu goste e no final do vídeo não se esquece de se inscrever no canal, porque hoje o assunto é maravilhoso, é perfeito, é bem gostosinho. Teoria cinética dos gases, o início da termodinâmica, ou seja, quando a gente associa a parte da física, termologia, ou seja, estudo do calor, trocas de calor e também todos os processos de dilatação, com também a mecânica, ou seja, o estudo da força, do movimento. Então beleza, e por isso podemos associar todo esse conteúdo à movimentação do pistão no interior daquele carro a combustão, como a gente é muito acostumado a ver, por exemplo, no cotidiano. Mas bem, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa, que é entender os gases perfeitos, como eles se comportam e também qual é essa teoria cinética dos gases. Por que ela é tão diferente do gás comum no nosso cotidiano? Porque isso aqui é um modelo idealizado, beleza? Em que a energia mecânica se conserva, a quantidade de movimento também. Mas vamos por partes, primeiramente entendendo o que de fato é um gás. Pode observar aqui que nesse recipiente temos várias moléculas de um gás super agitadas, indo de um lado para o outro, colidindo entre si, colidindo também com a parede do recipiente, e um movimento caótico, muito rápido e também desordenado. Bom, isso aqui vai justamente caracterizar um gás, porque ele não tem um volume específico nem forma específica. E dessa forma, temos aqui algumas propriedades que são muito importantes que você tenha em mente quando falamos de gases. A primeira delas é o volume variável, como acabei de falar. Ele não tem um volume definido, ele se adequa aonde ele estiver. E dessa forma, ele também tem a difusibilidade, ou seja, o gás pode se difundir a partir de pequenos poros presentes naquele ambiente. Ou seja, se difundir, sair daquele local. Lembra aí, difusão, saída. O quanto que existe uma relação entre a densidade do gás, sua massa e também o quão difusível ele é. E outra coisa, ele pode ser compressível, ou seja, podemos comprimir, mas também descomprimi-los. E dessa forma, a pressão está presente como uma das variáveis que interferem em todo o funcionamento deste gás. Mas vamos com calma, sem muita pressa. Bem, essas variáveis são muito importantes para justamente estudarmos todo esse movimento que é caótico nos gases. A primeira delas é a temperatura, já que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas e o quanto que elas estão ali agitadas, energéticas entre si. Bom, um método mais simples, mais recorrente, mais cobrado dos vestibulares para sabermos tudo isso é justamente utilizarmos a temperatura em Kelvin. Porque o Kelvin é a unidade do Sistema Internacional de Medidas, ou seja, é comum a questão nos dar o valor em Celsius e a gente precisa converter para Kelvin, a partir de uma simples relação aqui que está presente. Por exemplo, a minha medida em Kelvin é a soma de Celsius mais 273. Mas bem, não é somente temperatura que vai interferir no nosso estudo dos gases. O volume também é imprescindível, já que ele corresponde à capacidade do recipiente que contém aquele gás. Ou seja, o quanto que ele pode reter aquela matéria ali presente. Mas bem, existem também, novamente, outra vez, unidades de medida, que é um metro cúbico no sistema internacional. Porém, um metro cúbico também pode estar associado a uma certa quantidade de litros. Que eu te digo agora, um metro cúbico corresponde a 1000 litros. Bem, a questão pode ter essa relação, seja em metro cúbico ou em litros, que como veremos na equação de Clapeyron, que justamente existe uma relação pressão, volume, número de mols, constante dos gases e temperatura. Mas deixemos isso para daqui a pouco. Entendamos agora como que existem essas variáveis, como que elas justamente vão implicar na movimentação constante de um gás. Bom, perfeito, matamos duas aqui, temperatura, volume. E a pressão? Eu falei várias vezes pressão nesse vídeo, principalmente na característica da compressibilidade. Ou seja, um gás pode ser comprimido. E dessa forma, o que é pressão? É uma força aplicada sobre uma área, além daqueles choques com o recipiente. Ou seja, ao passo que eu faço isso daqui, ó,
eu apliquei uma força sobre a minha mão, consequentemente essa força foi aplicada sobre a superfície, ou seja, sobre uma área. E dessa forma, se eu apliquei uma força sobre uma área, eu tenho pressão. E ali, como eu te falei, os gases aqui presentes estão ali em uma rápida movimentação, chocando-se entre si e também chocando-se com as paredes do recipiente. E se isso acontece, existe ali uma pressão exercida pelo próprio gás. E dessa forma, podemos calcular esta pressão através de unidades medidas diferentes. Entre elas, podemos citar ATM, que são atmosferas. Por exemplo, nesse momento, estou submetido à pressão atmosférica dos fluidos que estão ao meu redor, como, por exemplo, os gases que compõem a atmosfera terrestre. Somos acostumados, nossa estrutura óssea, evolução, biologia, estão todas associadas a justamente resistirmos a essa pressão atmosférica. Mas bem, eu falei ATM, atmosferas, inclusive essa é uma unidade de medida usual, pois não é a oficial, já que a oficial é Newton por metro quadrado. Newton por ser uma força, metro quadrado por ser aplicado sobre uma determinada área. Massa, isso aqui também corresponde a 1 Pascal, beleza? Então essas são unidades que são fixas, unidades do Sistema Internacional de Medidas. ATM é a unidade usual, já que 1 ATM corresponde a 100.000 Newton por metro quadrado, ou também conhecidos como pascais. Beleza? Mas agora eu falei muito de gases, várias coisas, e esqueci de citar o que é essa teoria cinética dos gases, que vamos falar agora mesmo. Bom, a gente já sabe que os gases estão num movimento constante, muito rápido, agitado entre si. Mas bem, para facilitar os cálculos e entendermos melhor como que eles se comportam na natureza, criamos um modelo físico que é a teoria cinética dos gases. Lembrando que ele também pode ser aplicado à química, tá? Já que tem ali a relação de mols naquele recipiente com a pressão parcial dos gases e assim por diante. Mas bem, primeiramente compreendamos que o movimento ali é caótico. Pronto, o movimento é caótico, muito agitado, estão ali diversas direções, seguindo por vários lados, direções, sentidos. Não sabemos para aquela molécula vai depois daquele movimento, beleza? Bem, mas eu ressalto que esse movimento é retilíneo uniforme. Pronto, facilitamos ainda mais nossos cálculos. Para melhorar ainda mais, os físicos fizeram essa jogadinha aqui. Ou seja, eles criaram que essas moléculas interagem entre si apenas a partir de colisões. Beleza? Então aqui simplifica ainda mais minhas relações. Outra coisa é que essas colisões são perfeitamente elásticas. Ou seja, daquele vídeo que eu falei sobre coeficiente de restituição, quantidade de movimento, o coeficiente de restituição aqui vai ser 1. Já que a quantidade de movimento se conserva e, além disso, a energia cinética se mantém a mesma no início e no fim. Ou seja, não existe dissipação energética com aqueles impactos, o que na verdade não acontece na prática, né? Porque quando a gente sabe, choques dissipam energia. Por exemplo, aqui, ó, choquei minha mão com outra. Você escutou com certeza um barulho. Portanto, isso dissipou energia mecânica do meu movimento em energia sonora. Portanto, aqui não existe uma conservação energética nesse caso. Porém, para os gases, na teoria cinética, para facilitar os cálculos, com certeza existe sim essa conservação. E o último parâmetro para você aqui agora, neste quadro, que eu vou apagar daqui a pouquinho para colocar mais informações. Bem, o último deles é sobre o modelo que é aplicado nessa teoria cinética dos gases. Que inclusive ele é melhor dimensionado, é mais visível a gases sobre baixa pressão e altas temperaturas. Então aqui essas partes são fundamentais. Ou seja, movimento caótico, movimento retilíneo uniforme, conservou energia, choques perfeitamente elásticos, ou seja, coeficiente de restituição 1, são características imprescindíveis dos gases perfeitos e idealizados da física. Mas bem, não para por aqui, porque no próximo quadro eu vou falar sobre os gráficos, pressão, temperatura e como que eles interagem entre si a partir de transformações, seja isotérmicas, isobáricas ou até mesmo isovolumétricas. Então, o quadro é seu e vamos até o próximo agora mesmo. Agora, dando continuidade ao nosso assunto de gases perfeitos, não posso deixar de trazer a questão dos gráficos, ou seja, diagrama de fases. Mas bem, neste caso, as incógnitas que costumamos ver, x, y e assim por diante, elas são substituídas por pressão e temperatura. Nesse caso, o y pela pressão medida em pascais e a minha temperatura vai ser o eixo x. Nesse caso, está em graus Celsius. E esta análise aqui, ressalto, lembro, que é para o dióxido de carbono, ou seja, o CO2.
um gás poluente da nossa atmosfera, um dos responsáveis pelo efeito estufa. E como a gente vê aqui, ó, só por curiosidade da parte química, temos uma geometria o quê? Uma geometria linear, que fica essa geometria ser linear, ou seja, dupla ligação com os dois oxigênios. Mas bem, observando este gráfico, pressão, temperatura, eu posso inferir, observar que nas mudanças de fase, de estado de uma certa substância, a temperatura e a pressão vão ser fatores imprescindíveis e importantes para a gente considerar tudo isso. E bem, nesse tipo de gráfico, ele mostra 3 fases importantes. Ele é dividido em 3 partes, em 3 etapas. Essa inicial, a fase sólida, a parte mais acima, a líquida, e a mais abaixo, o vapor. Lembrando que gás é diferente de vapor, tá? Nesse caso aqui, eu vou diferenciar a partir deste gráfico ser gás ou não, a partir do processo de liquefação, beleza? Mas calma, vamos com calma observarmos primeiramente a estruturação deste gráfico. Bom, vimos agora que temos o que? Sólido, líquido, vapor e logo após o meu ponto crítico, um gás. Bem, além do ponto crítico, que daqui a pouco vamos dissertar sobre ele, temos aqui o ponto triplo. O ponto triplo que corresponde ao equilíbrio térmico e dinâmico entre as 3 fases, a fase líquida, vapor e sólida. Isso é o ponto triplo. Mas bem, nesse caso, estou analisando uma substância específica, que é o CO2. Se fosse outra substância, ela teria um gráfico desse jeito um pouco mais semelhante, porém com as suas diferenças respectivas, tá? A gente tem que considerar substância e substância, com suas especificidades. Mas bem, observemos uma análise desse gráfico. Temos aqui também 3 curvas, curva 1, curva 2 e a curva 3. Eu coloquei aqui primeiramente a curva 1, que vai do sólido ao líquido. E se vai do sólido ao líquido, corresponde à curva de fusão, beleza? Massa, primeira informação já está adquirida, armazenada na nossa mente. Já a segunda curva, esta daqui, é a curva de vaporização. Aí você me pergunta por que vaporização? Porque vai do líquido para o vapor. Massa? Perfeito, resolvida essa primeira questão e também a segunda. Mas bem, a minha curva 3, que corresponde a essa daqui, ó, do ponto triplo para baixo, ela é justamente a curva de sublimação, já que ela vai do sólido ao vapor. Beleza? Sublimação, sólido, vapor, sem passar pela fase líquida. Perfeito, primeira parte já compreendida, já armazenada no nosso cérebro, já estamos aqui em equilíbrio com nossa mente. Mas, perfeito, perfeito. Falamos do ponto triplo também, mas agora é importante citarmos o ponto crítico, que corresponde a um respectivo valor de temperatura e pressão, que vai diferenciar gás e vapor, ou seja, separar o homem dos meninos, essas coisas assim, bem massas nessas analogias. Mas bem, quando a gente observa uma certa substância que está acima dessa temperatura e também pressão correspondentes ao ponto crítico, vemos um gás. Abaixo dessas condições, vemos um vapor. Mas bem, a diferença não é tão simples assim quando observamos. Bem, é importante considerarmos também o processo de liquefação. Mas o que seria liquefação? Liquefazer um gás é justamente mexer nas variáveis, temperatura, pressão de alguma maneira para justamente formar um líquido ali. Caro estudante, não é tão simples assim fazer esse processo de liquefação. Beleza, massa. Porque temos que mexer em diferentes variáveis, temperatura e pressão. Porém, existem condições a serem aplicadas e consideradas em cada um desses casos. Por exemplo, leia aqui o que eu anotei. Quando há este caso assim, quando está acima da temperatura e pressão críticas, essa substância vai ser gás, beleza. Respeitando essa condição, por mais que haja um aumento de pressão, ou seja, uma compressão no sistema, não ocorre liquefação. Poxa, porque essa liquefação somente pode acontecer mexendo nos 2 parâmetros nesse caso, tá? A gente tem que mexer nos 2 parâmetros. Não é apenas comprimir aquele gás. Pelo contrário, existem alguns passos para justamente fazermos essa liquefação. O primeiro deles é justamente reduzir a minha temperatura para abaixo da parte crítica, ou seja, voltar um pouco para a esquerda, mexer na parte da temperatura, ou seja, no eixo horizontal. Eu vou voltar meu ponto para a esquerda, voltando mais, justamente obtendo o quê? Um vapor. Obtive um vapor e dessa forma o que vai acontecer ao obter um vapor? Já que eu antes tinha um gás, reduzi a temperatura, voltei para vapor. Tendo um vapor na minha mente agora, o que eu vou fazer? Eu vou comprimir isotermicamente. O que é isso? Compressão isotérmica. É justamente não mexer mais nada na temperatura depois de tê-la reduzido e agora apenas comprimir, aumentar a pressão do sistema.
E a partir disso eu consigo modificar, fazer com que haja, a partir do meu vapor obtido, uma substância líquida. E dessa forma fica simples, fica prático. Ou seja, de gás eu voltei para vapor e do vapor eu subi para o líquido. Subi sem mexer na minha temperatura, apenas comprimir. Por isso o gráfico apenas sobe para cima, beleza? Ele não vai subir inclinando-se para a esquerda, não, porque eu não mexi na minha temperatura neste último passo. Portanto, essa é a diferenciação de um vapor e de um gás, beleza? Temos que considerar esse parâmetro da liquefação, ou seja, para um gás, ela não acontece somente com a compressão. É importante mexermos em variáveis dinâmicas presentes nessas variáveis aqui que a gente falou. Dessa forma, temos que reduzir, relembrando outra vez novamente, reduzo a minha temperatura para baixo da crítica, ou seja, volto meu gráfico, meu ponto um pouco para a esquerda, e fazendo isso, eu vou fazer uma compressão isotérmica, subindo meu ponto bem para cima mesmo, onde está o líquido, realizando assim uma liquefação. Mas bem, essa foi a parte inicial. No próximo quadro, nos próximos tópicos aqui, eu vou falar em todos os processos de transformações, seja isotérmicas, isovolumétricas e também isobáricas. Mas calma, vamos na paz de Deus, porque vamos chegar daqui a pouco ao fim deste vídeo, tendo tudo completinho para você, para ter as suas anotações, passar no seu vestibular e ver uma questão dessa aqui, ó, já brincar com ela e dizer que é muito fácil, é muito simples. Portanto, o quadro é seu, pode tirar seu print e vamos para uma próxima. E voltando agora para a terceira parte do nosso vídeo, vamos falar sobre análise um pouco mais aprofundada, mais detalhada realmente, dessa parte do diagrama de fases. Porque temos diversas mudanças de fases, como ele já fala, fusão, sublimação e também vaporização. Bom, nesta primeira parte eu quero citar um pouco mais a fusão e a solidificação, já que existem, a nível de observação direta do gráfico, dois tipos deles. Substâncias que se contraem nesse processo e substâncias que se dilatam nesse processo. Bom, aqui eu coloquei esses dois tipos de gráficos. O primeiro deles, claramente a gente pode perceber que essa substância se contrai durante esse processo de solidificação, por exemplo. Bom, como a gente pode observar a nível prático, a nível didático, perceba que o gráfico nesta parte de cima, que envolve líquido e sólido, ele é mais contraído. Veja essa abertura que é bem menor em comparação a esse segundo gráfico, que é uma abertura bem maior, mais expandida. Veja só a primeira diferença. Bem, a segunda se refere a este gráfico 2 mesmo. A segunda observação é essa nossa gráfico aqui foi colocado agora mesmo. Que, por exemplo, pode se referir à água e a diversas substâncias que têm um comportamento anômalo, tá? Substâncias que têm um comportamento anômalo, consequentemente, elas se dilatam durante o processo de solidificação, o que não é tão comum. Veja só que o gráfico aqui é mais expandido, como se estivesse abraçando o quadro. Bem, beleza? Observou essa abertura entre sólido e líquido? Essa é a principal diferença entre os dois. Bom, a gente pode observar que esses gráficos também podem estar associados a substâncias em específico. O que aqui está muito genérico, pode ser qualquer uma delas, desde que esteja respectivamente associada a essa característica que eu te citei. Contrair ou não durante esse processo de solidificação. Mas bem, observemos o gráfico da água. Veja que ele bate muito mais com o segundo que eu te mostrei, o tipo 2. Já que se a gente for parar para pensar, observar, ela tem um comportamento anômalo. E esse comportamento anômalo diz respeito ao quê? Durante o processo de solidificação, ela vai se dilatar, ou seja, expandir. Vai ter ali espaços em vazio. Lembra daquele conceito de dilatação? Dilatação que é expandir o material, formando espaços em vazio. E bem, a gente pode observar todas as fases neste mesmo gráfico da água. Sólido, à minha esquerda, o líquido um pouco mais acima, abaixo do líquido, vapor, e justamente um pouco mais para a direita do vapor temos o que é o gás, logo após o ponto crítico, como discutimos nas partes anteriores desse vídeo. Mas bem, eu gostaria de citar o fenômeno do regelo, já que ele se baseia justamente no fenômeno do experimento de Tyndall, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você o que é este fenômeno. Mas bem, vamos com calma, sem muita pressa, de maneira simples e prática, de maneira bem divertida. Observe aqui que o fenômeno do regelo, ela justamente se baseia na água ser uma exceção. A gente sabe que ela tem um comportamento anômalo. Não bastando somente isso, ele vai citar o quê? O regelo,
E o regelo é o quê? É o fato de, quando a gente aumenta a pressão do sistema, a pressão externa sobre a água, ela vai reduzir o ponto de fusão. O que, na verdade, nas outras substâncias não acontece. É justamente o oposto. Nas outras substâncias, eu aumento meu ponto de fusão, ao passo que eu aumento a pressão externa. Já na água, não. Acontece uma redução do ponto de fusão. Como é que a gente pode observar isto, Carlos? Não entendi esta lógica, não peguei esse raciocínio. Bom, quando a gente observa uma pista de patins, perceba ali que aquele piso é justamente coberto de gelo. E além disso, temos uma área muito pequena de contato entre o teu solado, que é aquele metalzinho, com o próprio solo. Isso tem uma área pequena e uma força muito forte. Dessa forma, o que eu tenho? Uma pressão elevadíssima. Ou seja, aumentei a pressão externa sobre aquele sistema, consequentemente, a minha água vai fundir, ou seja, passar do sólido para o líquido. E logo após, quando aquele rapaz que está no patinete sair daquela área em que estava justamente acontecendo o processo de fusão, o que vai acontecer é a solidificação novamente. Por quê? Porque naquele local voltou a existir a pressão ambiente, aquela pressão externa a mais saiu. Ou seja, não é nada muito difícil, exemplos cotidianos são muito presentes, tanto no Enem quanto em diversas provas de concursos militares. Mas bem, você achou pouco tudo isso? Claro, eu também achei, porque temos aqui que analisar um pouco mais estes gráficos, observando os pontos dele. Por exemplo, eu quero dar ênfase no ponto A e o ponto B, porque nesse caso, eles são os mais importantes durante esse processo. Observe aqui, o ponto A, ele vai justamente da esquerda para a direita nos dois gráficos, ele mostra o quê? Uma fusão, ou seja, passar do sólido para o líquido. Porém, entretanto, veja que ele é horizontal, ele é linear, ou seja, eu não vario em nenhum ponto a minha pressão, somente a temperatura, ou seja, de A para B eu tenho uma fusão. Com o aquecimento, é lógico, fornecer energia para aquele corpo, aumentei a temperatura, porém sob pressão constante. Da mesma forma, é B para A, ou seja, da direita para a minha esquerda. Ou seja, o que acontece neste caso? De B para A é a mesma coisa, porém o contrário. Ou seja, temos aqui uma solidificação, ela vai passar do líquido para o sólido. Entretanto, a pressão, novamente, outra vez, não varia. Se mantém constante, já que temos aqui uma linearidade, tanto de A para B, como de B para A. Ou seja, esses são os grandes objetivos da gente interpretar esses gráficos, diagrama de fases, voltados para a fusão. Mas, claro, calma, porque vou agora mostrar o experimento de Tyndall para você e outras coisas, citar os outros processos que não somente existe fusão, mas sim outros também que remetem à mudança de fases. Então, o quadro é seu. Pode tirar seu print e vamos para uma próxima agora mesmo. Chegando na última parte deste vídeo sobre gases nobres, essa teoria inicial, a introdução mesmo, vamos falar do experimento de Tyndall, também baseado no fenômeno do regelo que eu falei anteriormente. Ou seja, eu aumento a pressão do sistema, a pressão externa, consequentemente eu vou reduzir o meu ponto de fusão da água. Entretanto, esse experimento de Tyndall ele tem uma particularidade. Vamos ao que ele significa. Bem, temos aqui uma barra de gelo imensa e sobre ela é feito um arranjo em que conecta-se, a partir de um arame, dois objetos de massas muito boas, ou seja, consideráveis naquele sistema. E dessa forma, quando a gente faz essa conexão, observe aqui a minha barra de gelo em azul e também a conexão entre esses dois objetos através de um arame. Lembre-se que essa figura, eu não sou um desenhista, né, mas eu gosto de me chamar assim de Picasso, pô, Carlos, desenha muito bem, mas veja, aqui eu quero que você interprete tudo isso numa visão 3D, 3 dimensões, beleza? Observe isto. Mas bem, uma coisa interessante é a relação de pressão e área. Elas são inversamente proporcionais, isso é fato. Ou seja, quando eu reduzo a minha área, aumenta a pressão e vice-versa. Bom, então como a gente pode observar, nesse experimento é utilizado um arame. Beleza, o arame tem um certo diâmetro, mas que nesse caso o diâmetro dele é muito pequeno. E se o diâmetro é pequeno, consequentemente, vai haver uma maior pressão sobre uma área ali. Beleza, porque eu reduzi a minha área, aumentei automaticamente a minha pressão. Dessa forma, o que acontece? O fenômeno do regelo é justamente favorecido. Mas o que é mais interessante, além do mais, em todo esse sistema, é que ao passar esse arame, ele descer e acontecer o fenômeno de regelo, a barra não é quebrada, ela não é partida de modo algum. Porque o que acontece é justamente o que eu te falei no bloco anterior. Ou seja, após ser aplicada aquela pressão externa e voltar à pressão ambiente, o que acontece é justamente uma solidificação daquela parte, daquele trajeto que foi justamente anterior, justamente à passagem do meu arame, beleza? Ou seja, vai voltar justamente a congelar na parte que ele já passou anteriormente. Bom,
esse é o experimento de Tyndall que comprova justamente a relação de pressão-temperatura para os gráficos e mudanças de fase. Mas bem, falando de mudança de fase, eu quero citar outros dois gráficos, análises na verdade, sobre processo de variação de fases, por exemplo, sólido para vapor e vice-versa. E também podemos citar aqui, ó, sublimação, ressublimação, não somente isso, mas também vaporização, condensação, já que na parte anterior citamos fusão apenas. E eu quero fechar esse vídeo citando todos esses processos até essas mudanças de fase, já que no próximo vídeo eu quero citar também a equação de Clapeyron, a dedução dela e como chegar à energia cinética daquelas moléculas do gás que estão todas agitadas ali. Mas bem, vamos analisar agora esse diagrama sublimação-ressublimação. Bem, observemos aqui que o gráfico tem as suas partes específicas, sólido, líquido, vapor, e quando a gente fala de sublimação, é uma mudança direta, uma passagem de sólido para vapor sem passar pelo líquido, ou seja, automaticamente, ressublimação, processo contrário, ele vem do vapor, não passa pelo líquido e vai direto pela fase sólida, beleza? Da mesma forma, isso aqui é uma transformação, que pode ser isotérmica ou isobárica. E aqui está justamente a minha análise. Ou seja, podemos observar de modo simples, prático, que de A para B, ou seja, de sólido para vapor, temos uma sublimação isobárica. Como eu te falei, é linear, não altera a pressão. Já voltando de B para A, eu tenho uma ressublimação isobárica. Novamente, eu não altero a minha pressão de modo algum. Entretanto, se eu for analisar de C para D e de D para C, é o contrário, viu? Vai ter justamente uma alteração da pressão, mas a minha temperatura se mantém constante. Ou seja, de C para D, o que acontece é uma sublimação, ou seja, de C para D, vou descer no meu gráfico, uma sublimação isotérmica. Não alterei nada na minha pressão. E já de D para C, ou seja, subir o meu ponto no gráfico, o que vai acontecer é uma ressublimação isotérmica. Da mesma forma, essa análise pode ser expandida, ampliada, para justamente a parte da vaporização e condensação, que é a parte final deste vídeo. Vamos com calma, beba seu suco aí, seu suco de laranja, sua aguinha para relaxar, tranquilizar, porque agora vamos finalizar este vídeo. Bem, agora o diagrama de vaporização, condensação. Observemos bem que agora a análise vai partir de uma curva um pouco mais acima. Essa curva que relaciona líquido, vapor, mas tudo é da mesma forma, não varia em nada. Portanto, a minha explicação vai parecer muitas vezes repetitiva, constante e enfadonha. Por isso eu não quero dar tanta ênfase nessas mudanças de gráficos e tal, porque a explicação é basicamente a mesma. Terão processos que serão isotérmicos, outros isobáricos, porém o que vai variar mesmo é o nome, tá? Vaporização, condensação, fusão, solidificação ou até mesmo sublimação, ressublimação. A diferença desses gráficos é onde vai partir a análise. Se vai ser de uma curva um pouco mais abaixo, de uma curva mais acima, ou até mesmo se vai ser da curva mais central, beleza? Então essa é a análise, beleza? Bom, modo simples e prático, temos aqui uma condensação, vaporização é o quê? Do líquido para vapor. Já condensação de vapor para o líquido. Esses são processos antagônicos, contrários, mas que a explicação é a mesma coisa desses aqui. Vai ser isotérmico ou isobárico, com a transformação gasosa, nesses casos termodinâmicos. Por que termodinâmico? Porque é influenciado pela pressão no eixo Y e pela temperatura no eixo X. Mas bem, desde já vou te agradecendo pela tua participação. Foi um prazer inenarrável ter você aqui neste vídeo sobre termodinâmica, o início dos gases nobres. Bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fica aqui o meu desejo de gratidão, de solidariedade para todos vocês. Espero que todos tenham aprendido, tenham gostado do vídeo, porque foi feito com muito carinho, atenção, dedicação, empenho e esforço. Eu até rimei bastante, peguei várias palavras do dicionário português e colocar aqui na física. Então, desde já, gratidão, até a próxima. O quadro é seu, é só o tempo de eu me despedir. E muito obrigado, valeu, falou!